Jesus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração, querido irmão, queridos irmãos do estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa terceira live do estudo da figura do sentinela dentro da Palavra de Deus. Hoje, com muita alegria, já vou acolhendo cada um de vocês que estão entrando, de modo especial o Elvis, né, que ele vai estar conosco hoje, conduzindo essa terceira parte do estudo, e junto também o Cristiano, né? Então, Elvis, meu querido, seja muito bem-vindo ao estado do Mato Grosso do Sul, viu? Uma alegria ter você conosco. Ana, obrigado, Cristiano, todos os irmãos que estão nos acompanhando. A alegria é minha. Obrigado pelo convite. Vamos juntos partilhar a palavra de Deus e avançar, né, nesse estudo. Amém. Queria, sim, também já divulgar, porque eu tive a graça de poder assistir alguns vídeos do Elvis. Ele tem uma página no YouTube, a Pedagogia da Oração, que ele está trabalhando conosco agora. Irmãos, é fantástico. Aprendi muitas dicas, né? Estou aprendendo com a experiência dele, com a simplicidade dele de nos levar a ter uma maturidade espiritual maior na vida de oração. Então, fica a dica, viu? Após a live, entra na página dele do YouTube, se inscreve lá e participa com ele. De todo domingo, ele posta os vídeos para nós. Isso, Nossa, né, Elvis? Obrigado. Tô craque, viu? Tô craque nos vídeos. Com muita alegria, amados irmãos, você que está entrando já conosco, pega a sua Bíblia, você que já está com a sua apostila, tá aqui, ó, apostila, né, a figura do sentinela, você que ainda não adquiriu, Paulo, é a primeira vez que eu estou entrando na live, está lá na página da RCC Brasil, gratuito, é só você abaixar e você pode imprimir como a minha aqui, ó, tá bom? Para você estar acompanhando conosco e estudando conosco, tá bom? Vamos iniciar com muita alegria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para que Nossa Senhora, aquela que avança como a aurora, aquela que antecipa os milagres para cada um de nós, aquela que foi obediente à palavra de Deus, né? Aquela que realmente nos aproxima e nos leva até o Filho. Você que está chegando agora, já vai acalmando o seu coração, já vai se colocando, né? Porque por mais que a gente vai ser educado pelo Espírito Santo, mas que a nossa alma esteja preparada para ouvir tudo aquilo que a palavra vai dizer e tudo aquilo que o Senhor quer nos curar nesta noite. E nada melhor do que ela para passar à frente e nos levar até Jesus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Elvis, seja bem-vindo, querido. A palavra é sua. Estamos abertos para crescermos juntos nesta noite. Amém, Ana. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite. Desde já também a paz de Jesus para todos os irmãos e irmãs que estão aí conosco. E já quero convidar você, após esse breve momento de oração, a lermos juntos o texto que nos conduz ao longo desse estudo, que está em Ezequiel, capítulo 3. E hoje, para nós, vamos refletir os versículos 18 e 19. Então, Ezequiel 3, 18 e 19. Minha tradução é de Jerusalém. Você acompanha na sua Bíblia. Se digo ao ímpio, tu morrerás, e tu não o advertires, se não lhe falares, a fim de desviá-lo do seu caminho mau, para que viva, ele morrerá. Mas o seu sangue requerê-lo-ei da tua mão. Por outro lado, versículo 19. Se tu advertires o ímpio, mas ele não se arrepender do seu caminho mau, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs,
Uma alegria muito grande poder voltar ao Mato Grosso do Sul agora virtualmente. Já tem há muitos anos que eu preguei aí, acho que Maracaju. Então, uma alegria muito grande poder participar e partilhar com vocês nesse estudo que estamos fazendo sobre a figura do sentinela na palavra de Deus. Que tema mais inspirado que Deus deu ao Ministério de Pregação na pessoa do nosso coordenador Leandro. Para quem não me conhece, eu me chamo Elvis Rodrigues, moro aqui em Fortaleza, no Ceará. Atualmente eu sirvo na Renovação Carismática como membro do Núcleo Nacional do Ministério de Pregação e também coordeno o Conselho Editorial. Talvez dentre os materiais de formação vocês devem conhecer um título talvez mais conhecido, que é o livro Líder Carismático, né? Que tem feito muito bem, graças a Deus. Então, sobre a pessoa de Ezequiel, sobre o ser sentinela, eu vou procurar, como é um estudo da palavra, mergulhar no texto, mergulhar na palavra, mas também, como aqui falamos para pregadores, tentar vincular esse texto à nossa prática, ao nosso exercício do ministério de pregação. Então, como nós bem sabemos, Ezequiel ele faz parte daquele conjunto dos 4 profetas maiores, né? Os profetas maiores e menores, não porque em dignidade ou importância, mas pelo tanto de texto, né, que eles escreveram. Então, Ezequiel é um profeta maior porque ele escreveu muito em relação a outros profetas que têm 1 capítulo, 2 capítulos. Então, isso é o que caracteriza um profeta maior e menor. Nós já vimos semana passada, com a Beatriz, lindamente a formação, a pregação dela, dos versículos 16 e 17, e hoje, então, nós seguimos com 18 e 19. Se nós fôssemos, talvez, ao rezar por essa pregação, por essa formação, se pudéssemos puxar um remo, como que enxugar mesmo o texto, e atualizando para o nosso serviço do Ministério de Pregação, eu diria que esses 2 versículos se resumem a uma expressão, a responsabilidade do profeta. E aí o profeta, no sentido do Antigo Testamento, mas atualizado para nós, para mim e para você hoje, nós também somos chamados a ser profetas de Deus, profetas do Altíssimo, anunciadores da palavra de Deus. Então esses 2 versículos, muito curtos, muito breves, mas de uma riqueza tão profunda, e ela vai nos exortar, nos chamar a atenção para a responsabilidade do profeta. E aí nós temos 2 grandes cenários, podemos dizer assim, 2 responsabilidades de profeta. A primeira delas, nós enquanto profetas, e aí você pode botar como sinônimo pregadores, nós enquanto pregadores, profetas, temos uma primeira responsabilidade, escutar a Deus, o Shema, né, como dizia e diz a tradição judaica. Shema Israel, ouve Israel. Então, primeira responsabilidade nossa e do profeta é escutar a Deus. E a segunda responsabilidade é falar sobre Deus. Ou seja, uma expressão que a igreja diz, e eu acho muito linda, a igreja, o pregador, o profeta, o evangelizador, ele diz Deus, né? Então, primeira responsabilidade, escutar o Senhor. E a segunda responsabilidade do profeta, falar sobre Deus, dizer Deus. Ou seja, o Shema e a profecia, o anúncio. Ao escutarmos a Deus, o pregador, o profeta, quando escuta a sua palavra atentamente, na obediência, no Shema, escutem em atenção e oração, e proclama e fala sobre Deus, ela vai gerar uma terceira responsabilidade, mas aí já para quem está recebendo aquela profecia, aquela palavra, ou seja, se fazer ouvir. E aí nós temos essa grande responsabilidade, porque uma vez que nosso Senhor constitui a mim e a você, ele constitui Ezequiel, mas atualizando para mim e para você, uma vez que ele constitui profeta, nós temos aqui uma grave responsabilidade de não nos calar, mas de anunciar. Porque se nós não anunciarmos, algo poderá acontecer. E é esse algo, é a consequência da pregação, do anúncio, ou a consequência do não anúncio, que Deus vai estar aqui advertindo a Ezequiel. Uma expressão que está na apostila, né? Quem não leu ainda, quem não tem, como a Ana falou, baixe no site da Renovação, está lá disponível, totalmente gratuito para você. Então tem uma expressão que a teologia bíblica ela diz que é uma expressão chamada casuística, ou seja, a causa. Se eu não falar, tem uma causa. E se eu falar, tem uma causa. É o que Deus disse aqui para Ezequiel.
Cena 1, podemos dizer assim: se você não advertir o ímpio do seu mal, do seu pecado, vai acontecer isso, a consequência, a morte. Mas se você advertir, também vai acontecer isso. Ele pode morrer se ele não se converter, mas você, por ter anunciado, terá a vida. Então, é a casuística, atualizando para nós, para mim e para você, no nosso ministério de pregação. Uma vez que o Senhor nos chama, uma vez que o Senhor nos faz profetas, nós também somos responsabilizados, vamos dizer assim, por essa casuística. Se eu não anunciar, pode acontecer isso. Mas se eu anunciar, também tem uma consequência. Então, qual é a causa? Resolução de problemas morais, dilemas, problemas de consciência, a aplicação das normas e da lei de Deus à nossa vida humana. Resumindo em poucas palavras, o profeta precisa cumprir e anunciar a sua missão. Esse profeta, atualizando para os dias de hoje, somos eu e é você, nós os pregadores da palavra de Deus. Estou vendo aqui o Gilson, querido irmão, Deus abençoe, meu irmão, saudade de você. Então, nós, enquanto profetas, nós somos responsáveis, temos uma responsabilidade grave, uma vez que o Senhor me chama, uma vez que o Senhor me constitui pregador da palavra, anunciador, profeta do Altíssimo, nós temos responsabilidade de falar sobre Deus, mas mais do que falar, porque às vezes, queridos irmãos e irmãs, não é do Mato Grosso do Sul, né, lá na China, Groenlândia, Patagônia, nós vemos pregadores que se preocupam muito com falar bem, com falar bonito, com falar muito, com ir para vários lugares. Isso é a consequência da missão, não tem erro em princípio nisso. Mas quando a nossa preocupação está mais em falar, podemos aí sim ter um problema. Porque a principal missão do profeta, além de falar, antecede a isso, que é ouvir. Estar aos pés do Mestre, estar aos pés do Senhor e ouvir dele para poder falar para as pessoas. Então, o centro, o foco, não é o profeta, não é o pregador, não é aquele que anuncia, mas é aquele a quem ele anuncia e a mensagem que ele anuncia. O pregador, o profeta, ele se preocupa sim em falar, mas antes disso, ele se preocupa em ouvir. E nós nos colocamos, às vezes, nessas duas perspectivas, de estar nos palcos, nos microfones, no grupo de oração, né, diante da Assembleia, falando, anunciando, mas também somos profetas quando estamos sentados no banco, escutando os irmãos e irmãs falando para nós. Então, saber ouvir, ouvir a Deus e ouvir o irmão também faz parte da profecia. E aí, como eu falei muito de responsabilidade, tem uma consequência disso. Após o profeta ouvir a Deus, após o profeta anunciar a vontade de Deus, e aquelas pessoas que recebem a palavra anunciada, vê uma pergunta que não tem como escapar. O que fazer com aquilo que foi anunciado? O que fazer depois de ouvir a palavra de Deus? Eu lembro, por exemplo, já no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, após ele pregar de maneira ungida, inspirada, inflamada, as pessoas começaram a se questionar: o que faremos agora? Porque o ímpeto com que a palavra é anunciada, ela gera uma ação, ela deve gerar uma mudança. Então, nós que somos profetas do Altíssimo, atualizando essa passagem para nós hoje, que ouvimos a Deus e falamos sobre Ele, falamos dele, o que fazer com essa palavra que é anunciada? Aí eu me lembro de uma poesia que eu li certa vez num livro de Frei Raniero Cantalamessa, grande pregador, né, pregador da Casa Pontifícia, em que ele dizia mais ou menos assim: que um cego, ele interpelou algumas pessoas que transitavam por um lado e outro, até fazer um pouco sobre ele, né, porque ele não enxergava, e os outros sim enxergavam. Então ele dizia: vocês que enxergam, o que fazem com a luz? Vou repetir. O cego questionou as pessoas: vocês que enxergam, o que fazem com a luz? Então veja, o profeta ele tem a grave responsabilidade e missão de anunciar, mas primeiro de ouvir a Deus e de anunciar. E o povo que escuta aquela palavra, nós que escutamos a palavra de Deus, nós que anunciamos a palavra de Deus,
O que fazemos com isso que anunciamos, que recebemos? O que fazemos com esse tesouro que temos diante de nós? Então, como dizia esse cego, né? Vocês que enxergam, o que fazem com a luz? Nós que estamos escutando a palavra de Deus, o que fazemos com ela? Então, nós temos uma obrigação de falar. O profeta, ele se vê obrigado, impelido a falar. Como eu falava agora há pouco da casuística. Porque se ele não falar, algo acontece. Quando você é impelido a falar em nome de Deus, é ele que te impele. Se nós calarmos, algo poderá acontecer, porque vidas poderão deixar de ser transformadas, pessoas poderão deixar de ser tocadas, alimentadas, convertidas, santificadas. É algo que nos ultrapassa. Nós sentimos como que um ímpeto, quase, me permita aqui a expressão, quase como que um comichão para falar. Isso é o histórico dos profetas bíblicos, mas também é o que se dá conosco. Uma vez que nosso Senhor nos constitui pregadores, nos constitui profetas da sua palavra, se nós não exercemos bem esse ministério, nós deixaremos de ser canal para as pessoas de conversão e de santificação, de dar aquela palavra certeira que poderá mudar a sua vida. Eu vou dar aqui 2 exemplos que aconteceu comigo. Me permita esse parêntese breve. Há algum tempo, estávamos numa reunião do grupo de oração, uma reunião muito intensa, muito profunda na oração, e Deus me deu uma palavra assim, eu como que quase ficava inquieto, em oração com o olho fechado, mas abria os olhos e mirava em um dos irmãos que lá estava. Aí o Senhor, o que tem a ver? Eu estou olhando para esse irmão, o que está acontecendo? E aí o Senhor me dizia, diga para ele ficar em paz, porque eu estou aqui. Eu não tinha muita intimidade com aquele irmão, não entendi o porquê dizer aquela palavra, e aí eu relutei a dizer. E aí de novo, diga para ele ficar em paz, porque eu estou aqui com ele. Tive que ceder, né? Parei o momento de oração, fui lá, cutuquei no ombro dele e falei, meu irmão, o Senhor pediu para você ficar em paz, tranquilo, porque Ele está aqui contigo. Ele desabou a chorar, porque além do grupo de oração, teve um choque naquele dia, que ele estava pela pastoral na igreja, responsável por assumir a adoração. Então ele dizia, Senhor, eu queria tanto estar contigo agora, eu queria tanto estar contigo agora, mas a oração no grupo estava muito profunda, então o Senhor como que acalmou o coração dele, né? Desinquietou. Fique em paz, eu estou contigo agora. Claro que não na espécie do pão, enfim, mas ele aquietou o coração daquele irmão. Fique em paz, eu estou com você agora. Uma outra vez, estava na missa e tinha um jovem casal, né? Presumia que era de namorado, enfim, mas tinha um rapaz e uma moça lá. E durante a missa inteira, o Senhor me fazia olhar para esse casal e falava assim, diz para eles, dá os parabéns e que eu estou feliz com eles. Aí eu fiquei com muita vergonha, sabe, gente? A missa inteira, diz para eles, dá os parabéns e que eu estou feliz com eles. E eu confesso que eu não tive coragem de dizer. Quando acabou a missa, no fim de tudo, já da Santa Comunhão, da Ação de Graças, eu percebi que eles se abraçaram, se cumprimentaram e falaram, feliz aniversário, meu amor. Era aniversário de namoro dos dois. E aí, lá fora, tive a coragem, então eles estavam aniversariando com o namoro, né? E o Senhor estava feliz com eles, essa era a mensagem, pela vida santa, casta, justa, que eles viviam naquele namoro santo. Então, veja, são palavras que animam, que consolam, que confortam, que exortam e que convertem. E que se o Senhor nos dá uma palavra e nós retemos para nós, nós podemos deixar de animar alguém na fé e na caminhada. Então a palavra não é nossa, ela tem que ser dita. Quando o Senhor nos constitui profetas, nós somos obrigados a falar. O profeta é obrigado a falar. E aqui nesse contexto de Ezequiel, ele fala para quem? Aí vamos contextualizar no tempo bíblico e sempre atualizando para o nosso cotidiano do ministério de pregação. Para quem Ezequiel fala? Ele fala para o ímpio. Quem é o ímpio nesse contexto aqui? Geralmente o ímpio ele é alguém mau, é um criminoso, é um vilão, é alguém que despreza o Senhor. E no sentido mesmo literal, ímpio, sem piedade. É alguém que despreza o Senhor. Mas isso poderia ser até corriqueiro. Não seria tão grave, não fosse o contexto para quem Ezequiel fala. Ele não fala para infiéis, para gente distante
de Deus, vamos dizer assim, longe da igreja. Ele fala para os de dentro, o que é ainda o pior. As pessoas de dentro, o povo de Deus, o povo eleito, estava perdendo a fé. Ele fala para os de dentro, estavam perdendo a fé, perdendo a piedade, perdendo a esperança. Então, o ímpio tem um tom ainda mais grave, porque ele fala para os de dentro. Mais ou menos, permita que a comparação. Quando a gente fala, por exemplo, que na igreja, ao longo da sua história, tivemos várias heresias. Ora, a heresia é algo que nasce de dentro. Alguém que corrompe a palavra, a doutrina. Não é algo de fora. Não é algo de fora que fala mal da igreja. É alguém de dentro que deturpa a doutrina e a palavra de Deus. O ímpio para quem Ezequiel pregava, anunciava, profetizava, eram os de dentro, que estavam desprezando o Senhor, perdendo ao Senhor. Então a impiedade é um tema muito recorrente em Ezequiel. O ímpio, o iníquo, ele sempre vai falar. Talvez ele é um dos profetas que mais fale dessa temática. Mas quando ele fala do ímpio, não é apenas acusando, né, apontando o dedo, mas é sempre como que uma oportunidade para a conversão. E aí fica já para nós essa lição. Cada vez que nós anunciamos e denunciamos, ou mesmo também que o Senhor nos interpela, não é para apontar o pecado e revelar nossas sombras. Ao contrário, para além disso, é sempre uma oportunidade de conversão. Então, cada profecia, cada denúncia do profeta é uma oportunidade de conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginem isso nas nossas pregações. Por mais denuncista que ela venha a ser, por mais exortativa que ela venha a ser, cada pregação, sendo profética e inspirada, é uma oportunidade de conversão. Por isso que o foco de Ezequiel, por mais que Deus ele fale, diga para o ímpio, diga para ele, senão ele vai morrer, o foco não está no ímpio. O foco está mais no profeta, mas ainda mais do que isso. Não está no ímpio, não está tanto no profeta, mas está na resposta. Isso é lindo. O foco desses dois versículos, por mais que se destaque o ímpio, não está no ímpio. Por mais que o profeta ele tenha essa grave responsabilidade de anunciar, o foco não está tanto no profeta. O foco está na resposta. Porque o ímpio tem que responder a Deus, senão ele pode morrer ou pode viver, conforme sua resposta. Mas o profeta também tem que responder a Deus, se ele vai anunciar ou se ele não vai. Então, não importa quem vai falar, porque Deus pode escolher, queridos irmãos e irmãs, até as pedras, não é isso? O que importa é a nossa resposta a Ele. Às vezes temos uma tendência de quase que como colocar o ministério de pregação e os pregadores num patamar como que o que importa é o pregador, é a pregadora. Ah, porque se fulano falar, vai ser bênção. Claro, tem irmãos e irmãs muito, muito, muito inspirados, mas o foco não é o pregador, é a resposta que nós damos dia a dia, na nossa vida de oração, na nossa vida profética, no testemunho, no mergulho da palavra. Não importa quem fala, importa a resposta que nós damos ao Senhor. Esse é o foco que Ezequiel dá nesses dois versículos. Não é o ímpio, não é o profeta, mas é a resposta que se espera, tanto de quem escuta a exortação, se questão de vida ou de morte, ou do profeta, se anuncia ou se retém para si. E aí eu queria então dar um breve perfil, já que o estudo é bíblico, né? Dar um breve perfil de Ezequiel. Por que ele é vamos dizer assim, ele é um pregador diferenciado, um profeta diferenciado? Por que Ezequiel ele é diferente dos demais? Porque Ezequiel, antes de ser profeta, ele era e é sacerdote, o que não era comum. O que não era comum. Então ele consegue trazer em si essas duas realidades. A tradição do sacerdócio, às vezes ele é frio, distante, sistemático, como um sacerdote, duro e rígido, como um sacerdote, e às vezes ele fala até de maneira atabalhoada, eloquente, né, exaltada, como é uma característica dos profetas. Os profetas são mais assistemáticos, mais fluidos, mais soltos, e o sacerdote mais sistemático, mais hierárquico, mais tradicional. Então Ezequiel é diferente, porque ele é sacerdote e depois foi constituído
profeta. Então, ele traz em si a tradição e o carisma, o que a igreja chama daquela tensão constante, né, e do equilíbrio que nós buscamos entre instituição e carisma. Ezequiel traz esse perfil. Por que isso é importante? Por que eu dei esse destaque? Atenção, pregadores, isso é muito importante para nós. Porque nesse contexto, meus irmãos e irmãs, Israel estava arrasado. Jerusalém havia caído. Dizem que Ezequiel é o profeta da desgraça, né, dos maus tempos, enfim. Então, Israel havia caído. Estava longe da sua terra, longe das suas tradições. Lembra que Ezequiel, antes de ser profeta, ele era sacerdote, alguém da tradição? Ele estava longe da tradição. E aí Deus, então, escolhe alguém para o povo que está longe da sua terra, longe da sua tradição. Ele manda alguém que traz essa tradição em si, que tem esse símbolo, esse sinal, essa lembrança, essa memória da tradição para ser profeta. Atualizando esse contexto para nós, pense, até mesmo põe a mão no seu coração e diga isso para você. Deus, ele traz o profeta certo no momento certo. Deus, ele traz a profecia certa na situação certa. Então, quantas vezes nós, e eu sou o primeiro dessa lista, temos medo, né, às vezes, timidez, mas será que Deus me chamou a pregar naquele lugar, naquele encontro, naquele congresso, naquele grupo? Ah, é muita gente? Ou o tema não me é muito confortável? Sou eu mesmo que o Senhor está me chamando? Deus, ele traz o profeta certo para a situação certa. A situação que Israel vivia, de destruição, de longe da sua terra, abandonado, estavam na Babilônia, longe da sua tradição, Deus escolhe o profeta certo, alguém que traz a tradição, que lembra a tradição, faz lembrar ao seu povo. Então, Ezequiel ele não apenas ficou observando a história acontecer, a guerra acontecendo, a cidade sendo destruída, mas ele foi como tradição, como sacerdote, mas ele foi como profeta, na lama, como diz o Papa Francisco, né? Em saída, aquela igreja acidentada que bota a mão na massa, que pisa na lama para chegar ao seu povo. Esse é Ezequiel. Ele não ficou assistindo a história acontecer do alto da sua tradição, mas Deus o fez profeta e ele foi com todos os seus limites, com todas as suas fragilidades, anunciar aquilo que Deus queria. Então, por mais duro que Deus nos fale, por mais dura que seja a sua palavra, Deus sempre fala por amor. Deus, ele sempre tem uma palavra de amor, por mais dura que ela pareça. E assim como o Senhor constitui Ezequiel e nos faz, atualizando essa palavra, seus profetas, a palavra que temos em nós, não é para guardar, mas é para dar para os outros, porque a palavra é dele. Se você retomar um passinho atrás, no versículo 17, é isso que Deus diz: a minha palavra. Meu irmão, minha irmã, não nos iludamos. Por mais talento que nós tenhamos, por mais inteligentes que nós sejamos, por mais beleza em nossas palavras, a palavra não é nossa. Ela não nos pertence para eu poder guardar para mim. Então, é uma obrigação, mais do que vaidades, aplausos. Permita-me tocar nesses pontos. Eu falo porque eu preciso, entende? Eu falo porque eu sou obrigado, uma grata obrigação, claro, uma graça que Deus me dá, mas é uma obrigação que me impõe, como dizia São Paulo, porque a palavra não é minha, a palavra me impõe, ela não é minha para guardar, eu preciso anunciar. Essa é a nossa missão. Não é por vaidade, não é por aplausos, não é por lugares, por convites, nada. É porque tem algo maior do que nós que nos inquieta, que nos dá um comichão, como eu falei. Eu preciso externar, porque é a palavra de Deus. Então, não tem mérito nosso, permita dizer isso. Não há mérito em nós em falar, mas pode haver demérito se nós não falarmos. Porque, a exemplo de Ezequiel, se ele não profetizasse para o ímpio poderia morrer. Mas se ele profetizasse, ainda que o ímpio não aceitasse, porque já era com ele, o profeta, estaria salvo, porque ele anunciou.
trazendo para nós essa palavra. É assim que se dá conosco. Não há mérito em falarmos, mas pode haver um demérito por não falarmos, porque podemos deixar de dar uma palavra que vai converter e mudar a vida de alguém. E nesse sentido, morrer, não nascer para a vida nova. Então, se o Senhor nos fala, se o Senhor nos inquieta, por mais estranho que possa parecer a situação ou a palavra, se o Senhor nos inquieta, devemos confiar que a palavra é dele e proclamar. E proclamar. E aí, resumindo esse texto, poderia dizer o seguinte: que evangelizar, aqui Ezequiel fala em profecia, mas numa linguagem atual para nós. Evangelizar, queridos irmãos e irmãs, o nosso ministério de pregação tem por essa função essencial anunciar a palavra, portanto, evangelizar, que é em conjunto com a missão da igreja. Evangelizar é uma questão de vida e morte. Vou repetir. Evangelizar é uma questão de vida e morte. E esse tema de vida e morte aparece muito também em Ezequiel. E não é apenas no sentido físico, não, né? Quando Deus fala, vai anunciar para o ímpio, senão ele vai morrer. Não necessariamente algo físico, até porque os babilônios, diz alguns estudos, eles eram um tanto quanto, né, relativamente benevolentes com o povo de Deus. Ou seja, não que tratasse muito bem, mas no sentido de que não estava ali previsto um extermínio, né, deles. Então, não havia um risco físico iminente de morte. Mas por que então Deus fala que se Ezequiel não anunciar, não profetizar para o ímpio, ele vai morrer? Esse tipo de morte não é só física, mas é a morte como consequência do tipo de vida que o povo de Deus, os ímpios, estavam vivendo. Para a consciência judaica, a minha morte é o ponto final, claro, mas eu já começo a morrer quando eu começo a pecar. Então, é um morto-vivo, vamos dizer assim. É uma não-vida que aquele povo estava vivendo. O povo do tempo de Ezequiel, para o qual ele profetizava, estava vivendo uma não-vida, porque estava afastado de Deus. Então ele já começou a morrer na hora que se afastou de Deus. Por isso que se Ezequiel não anunciasse, não proclamasse, não produzisse uma conversão, essa morte estava cada vez mais próxima e iminente. Imagine só isso para nós hoje, meus irmãos e irmãs. Imagine a responsabilidade que o Senhor dá a mim e a você, que se eu não assumir bem o meu ministério, alguém pode morrer, né, na sua espiritualidade, na sua vida interior, porque eu não dei aquela palavra. Não que eu seja o centro, já falei sobre isso. Não, Deus pode usar de qualquer meio, mas aquilo que Ele dá a mim, é a mim que Ele confia. Aquilo que Ele confia a você, a missão é confiada a você. E se não exercer, pode ter uma consequência de que alguém não vai ser impactado, não vai ter vida nova pela palavra que eu não dei, ou que eu dei de qualquer jeito. Então, é questão de vida e morte, evangelização. Então, os ímpios, aquele local em que Ezequiel estava para anunciar, já estavam morrendo no momento que se afastaram de Deus. Por isso, esse povo estava vivendo uma não-vida, como eu disse. E por que viviam uma não-vida? Porque eles não tinham mais um lugar de culto. Eles não conseguiam encontrar mais uma relação com Deus. Por isso eles começaram a morrer na hora que começaram a se afastar. Só para entendermos o contexto. Eles estavam longe, exatamente, lembra muito ossos ressequidos. Exatamente. Eles estavam longe do seu país, da sua terra natal. E é muito interessante a comparação que fazem entre Ezequiel e Jeremias, né? Mas enquanto um fala de Jerusalém, o outro fala da Babilônia. Então Ezequiel estava longe da sua terra, não tinha templo, e para o judeu o local do culto, a vida judaica, ela é muito litúrgica, né? E nós herdamos muito isso, né? A nossa tradição judaico-cristã, como falamos, né? Vem muito do judaísmo, a liturgia, a vida judaica, ela é muito litúrgica. Então eles estavam longe do templo, longe da cidade santa, não haviam terra, não tinham propriedades, eles perderam tudo, estavam em terra estrangeira. Então, por isso, eles se consideravam mortos, longe de Deus. E com isso, eles perderam todo o relacionamento com Deus.
e aí Deus escolhe o profeta certo, na situação certa, ele traz alguém que lembra a tradição, ele traz um sacerdote, alguém que tinha uma vida no templo, que lá não tinha mais, uma vida na Terra Santa, de onde eles estavam distantes, uma vida do culto litúrgico, que lá não tinha mais. Ele traz o profeta para lembrar as pessoas daquilo que elas estavam perdendo. Eu me lembro de uma palavra de Bento XVI, lindíssima, que ele diz: somente Deus lembra ao homem o que é o homem. Olha que lindo isso. Quantas vezes nós, meus irmãos e irmãs, eu e você, eu sou o primeiro dessa relação, a esquecer a dignidade de filhos de Deus quando a gente cai no pecado, na lama como filho pródigo. Esquecemos para o que somos chamados e fomos criados. Então Deus, ele nos lembra o que nós devemos ser, o que ele sonhou para nós. Ezequiel teve esse papel, e nós, cada vez que pregamos, também temos essa responsabilidade de lembrar o homem ao homem, a sua dignidade de filho e filha de Deus. Então, Ezequiel, ele tem essa função de dizer para o povo que já estava na iniquidade que é possível voltar à comunhão com Deus. É possível voltar para uma vida nova. É possível voltar para um culto com o Senhor, para uma relação com o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso advertindo, como quem diz: olha o que você está perdendo. Porque se você não receber essa palavra, você pode morrer. Cada vez que alimentamos o mal em nós, já estamos morrendo um pouco, já estamos nos aproximando da morte. Então, afastar-se de Deus já é morrer. Por isso que a evangelização e a profecia de Ezequiel é questão de vida e morte. E por isso que eu e você, enquanto profetas de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós somos prisioneiros desse amor da palavra. E nós não podemos nos furtar a anunciar. E a anunciar da melhor maneira que nós pudermos, tanto pelos estudos, pelas técnicas, claro, mas, sobretudo, por estarmos mergulhados no coração de Deus, para extrair dele a sua palavra e nele, no poder dele, poder anunciar. Eu não posso não falar. É questão de morte. Aquele povo vivia um fracasso e Deus queria retirá-los do fracasso. E aí eu finalizo com uma expressão também do Frei Raniero, onde ele perguntava certa vez numa das suas pregações: qual é o contrário, o antônimo de pecado? E as pessoas respondiam, né? Ou o antônimo de santidade, né? O antônimo de santidade. E as pessoas responderam: é pecado, é mal, é erro. Ele dizia: não, o antônimo de santidade é fracasso. Deus fez o seu povo para a santidade, para chegar ao céu, para estar com ele. E cada vez que eu não vivo uma vida para alcançar o Senhor e estar com ele, eu fracassei. Nós podemos fracassar em tudo. Fracassar no negócio, falir, quebrar, fracassar nos estudos, repetir. Mas nós não podemos fracassar como filhos e filhas de Deus. Fracassar na santidade. O povo do tempo de Ezequiel experimentou uma morte, experimentou um fracasso, porque se afastou de Deus. E vem o profeta para lembrá-los que eles não foram feitos para o fracasso, não foram feitos para a morte. E vem relembrá-los que há uma possibilidade de voltar a estabelecer uma relação com Deus. Quero que nós pensemos isso ao fim desse estudo, pregação, formação. Cada vez que pregamos nos grupos, nos encontros, nós também nós atualizamos essa palavra e lembramos as pessoas, e a nós em primeiro lugar, de que não nascemos para o fracasso e que nós podemos restaurar a nossa relação com Deus em cada anúncio poderoso, em cada anúncio ungido, porque nenhum filho e filha de Deus nasceu para morrer no pecado e nasceu para o fracasso. Ao contrário, nasceu para ter uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesses minutos finais, quero te convidar a orar brevemente sobre isso. De tudo que foi dito, de tudo que foi falado, Senhor Jesus, te pedimos a graça de atualizar essa palavra, de que nós, enquanto pregadores e pregadoras, temos a grave responsabilidade e obrigação de anunciar a tua palavra que gera vida, e que essa palavra não é minha, então não posso retê-la, não posso guardá-la, mas tudo que eu leio, que eu estudo, que eu oro, que eu guardo dentro de mim, eu preciso transbordar na graça e na unção para ser canal de vida
vida em abundância, vida plena, de reconexão contigo, de restabelecimento de um relacionamento contigo, Senhor. E ao mesmo tempo sabendo que a palavra anunciada, ela vem primeiro para mim, profeta, pregador, ao saber que eu sou constituído filho, filha de Deus, e que eu não nasci para fracassar. Por isso, Senhor Jesus, quero te pedir pelos pregadores e pregadoras desse estado, Senhor, do Mato Grosso do Sul, que se sentem abatidos, abalados, fracos, desanimados. Quando o Senhor nos constitui seus profetas, o Senhor não nos faz para fracassar, nem para morrer no pecado, mas para voltar ao relacionamento pleno a Ti, contigo, para lembrarmos a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. E ao experimentar isso concretamente, é algo tão forte que eu não consigo reter em mim. E eu explodo, e eu transbordo no anúncio e na pregação. Por isso consagramos mais uma vez, Senhor, nossos lábios, nossa vida, nossa história, tudo que trazemos dentro de nós, para que Tu pegue essa matéria-prima, Senhor, e transforme em anúncio, em pregação, em profecia, em vida nova, para tantos que nos escutam e que nos escutarão. Bendito seja, Senhor, Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração, querido irmão, querida irmã, continuando com esse momento oracional. Após esta formação, como que Deus falou conosco através do nosso irmão Elvis, meu querido irmão, que Deus continue te abençoando a cada dia no seu ministério, na sua vida, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E continuando nesse processo de cura e libertação. Lembrando que cura e libertação somente é possível com o encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não existe processo de cura e libertação na minha vida e na sua vida, a não ser com o encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Encontrar-se com Jesus através da palavra, encontrar-se Jesus através dos sacramentos, encontrar-se com Jesus através de uma vida de intimidade, de oração. O Elvis dizia sobre ouvirmos o Senhor. Antes de falarmos de Deus, é preciso ouvir o Senhor. Precisamos voltar a ter intimidade com o Senhor. Nesse processo de cura interior, nesse processo de cura espiritual, de cura física e da libertação das forças do mal. O Senhor quer que cada dia nós servos, nós pregadores, tenhamos intimidade com o Senhor. E continuando neste mês do sangue de Jesus, nós queremos continuar invocando o sangue poderoso, o sangue curador, o sangue libertador, que jorrou da cruz, que jorra das chagas de Jesus, que se faz presente na Santa Missa sobre nós. Invocamos, Senhor, o poder do Teu sangue poderoso, do Teu sangue curador, do Teu sangue libertador sobre nós, sobre cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, está nos assistindo neste momento. Clamamos o Teu sangue, Senhor, sobre a nossa árvore genealógica. Eu invoco o Teu sangue sobre cada pregador que neste momento está sintonizado neste momento de oração. Ó sangue precioso de Jesus, lava-nos. Ó sangue precioso de Jesus, envolva-nos. Ó sangue precioso de Jesus, liberta-nos nesta noite. Eu invoco o sangue de Jesus sobre o ar, sobre o vento, sobre a atmosfera,
sobre a região abaixo da terra, sobre o mundo inferior, sobre os animais, sobre as plantas, aonde quer que esteja chegando o som desses instrumentos, onde quer que esteja chegando a nossa voz, onde quer que esteja chegando esta imagem, que o sangue de Jesus visite neste momento este lugar, pelo poder do sangue de Jesus, que todo mal se bata em retirada, que cada centímetro deste local seja lavado, banhado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que toda tristeza caia por terra, que toda angústia caia por terra. Senhor, pedimos o teu sangue sobre os teus profetas, sobre os teus sentinelas, Senhor. Os teus profetas, Senhor. Levanta os teus profetas, Senhor. Levanta os teus sentinelas neste momento, no poder do teu nome, no poder do teu sangue, no poder das tuas chagas. Eu te convido, você, na sua casa, onde quer que você esteja, nos assistindo ou nos ouvindo. Nós queremos entrar neste momento de combate na oração, neste momento de vitória através da oração, neste momento de vitória através do sangue de Jesus, e que caia por terra todas as forças do mal, pelo sangue de Jesus que as correntes se quebrem, pelo sangue de Jesus que as algemas caiam, pelo sangue de Jesus que os nós sejam desatados, que os grilhões sejam destruídos, pelo sangue de Jesus que este estabelecimento seja lavado neste momento, pelo sangue de Jesus que os tumores desapareçam, pelo sangue de Jesus que toda depressão caia por terra, todo pânico, todo medo, que pelo sangue de Jesus esse ministério seja restaurado, esse ministério profético seja restaurado. Clamamos, Senhor, ó sangue poderoso, ó sangue curador, ó sangue libertador, ó sangue exorcizador de Jesus Cristo. Visita cada pregador, cada servo. Entregamos todo o estado de Mato Grosso do Sul na pessoa do seu Luiz. Entregamos a Ana Paula, que coordena a pregação, Senhor, desse estado, todos os pregadores nacionais, estaduais, diocesanos, de cidade, da renovação carismática, levando os teus profetas com o teu sangue poderoso, Senhor. Nós possamos fazer desta canção, esta oração, que possamos fazer desta canção, esta oração de libertação na nossa vida. Cantando. Põe-me aos pés da tua luz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado por teu sangue. E ver sair das tuas chagas. Ver sair das tuas chagas. Sangue redentor. Cortar as minhas dores e curar. Põe-me aos pés da tua cruz, cante. Põe-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado. Desejo ser lavado por teu sangue. E ver sair das tuas chagas. Ver sair das tuas chagas. Sangue redentor. Sangue redentor. Tocar. Tocar as minhas dores. Isso, clamemos todos juntos. Teu sangue. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue. Teu sangue cura. Teu sangue tem poder. Tem poder para Teu sangue cura, Senhor. Força. Teu sangue Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder. Teu sangue, teu sangue, teu sangue. Força. Teu sangue cura,
Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Amém. E eu te convido, meu irmão, a rezarmos juntos nessa noite pela nossa árvore genealógica. Mas vamos entender o que é oração pela árvore genealógica. Vamos entender. Rezar pela cura da árvore genealógica não é que nós pagamos os pecados dos nossos pais. É rezar pelas consequências dos pecados dos nossos pais. Pelas consequências. Temos que entender o que é quando rezamos pela cura da árvore genealógica. Saudoso Padre Rufus nos diz que a primeira fonte das forças do mal na vida de uma pessoa é justamente a árvore genealógica. E talvez você do Ministério de Pregação não estava se atentando a essa realidade. Quando uma pessoa procura o ocultismo, aquela pessoa e mais 3 gerações sofrerão consequências pela invocação das forças do mal. Aquela pessoa e mais 3 gerações sofrerão consequências por todo envolvimento com as forças do mal. E é isso que nós vamos pedir nessa noite. Padre Rufus diz que a segunda fonte das forças do mal é quando nós buscamos o mal. Nós vamos até o ocultismo. E a terceira fonte é quando nós não temos uma vida profunda de oração e as pessoas lançam o mal sobre nós. E nós não estamos na graça, de alguma maneira nós somos atingidos. Então, nessa noite, nós vamos pedir ao Senhor que este sangue poderoso possa fluir neste momento. Sobre a nossa árvore genealógica. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu sangue, Jesus. Pelo poder das tuas chagas, Senhor. Todo o mal que recaiu sobre nós. Pela nossa árvore genealógica, sobre este pregador, sobre esta família, toda a invocação das forças do mal. Os nossos antepassados, Senhor, por falta de conhecimento, por não ter te buscado, talvez, Senhor, os nossos antepassados buscaram, Senhor, forças malignas, Senhor. Se envolveram com as forças do mal, consagrando, Senhor, não somente aquela geração, mas as futuras gerações, as forças do mal. Neste momento, eu invoco o poder do sangue de Jesus, que seja cortado pela força do Espírito Santo, pela espada do Espírito Santo, pela espada da palavra de Deus, todo e qualquer mal que recaiu sobre nós pela nossa árvore genealógica, todo e qualquer envolvimento com bruxaria, com magia negra, com banda quimbanda, todo e qualquer crença em reencarnação, todo e qualquer envolvimento, trabalhos em cemitérios, trabalhos em encruzilhadas, trabalhos em matas, trabalhos em cascatas, trabalhos com sangue que os nossos antepassados fizeram, Senhor, trabalhos com objetos, com bebidas, todo mal que recaiu sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre esta família, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder das chagas de Jesus. Que as correntes se quebrem, que as algemas caiam, que os grilhões sejam despedaçados,
pelo sangue exorcizador de Jesus Cristo, fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, fugir potências inimigas, venceu o tribo de Judá. Se uma porta se fechou, 7 portas se abrem agora pelo sangue de Jesus. Se uma porta se fechou, 7 portas se abrem agora pelo sangue de Jesus. Se uma porta se fechou, 7 portas se abrem agora pelo poder, pela potência do sangue de Jesus. Como a cera se derrete ao calor do fogo, que o inimigo trema e fuja perante a potência do sangue de Jesus. Que a serpente infernal beba do próprio veneno, beba do próprio veneno, que o sangue de Jesus possa fluir sobre os 4 cantos desta nação brasileira, toda a maldição que recaiu sobre esta nação brasileira, pelo sangue dos índios, pelo sangue dos escravos, pelo sangue dos missionários que evangelizaram esta nação, todo o mal que recaiu sobre esta nação brasileira, que seja quebrado, que seja destruído, que os 4 cantos desta nação brasileira possam experimentar neste momento o poder curador, o poder libertador, o poder exorcizador do sangue de Jesus, que todo o mal que recaiu sobre nós, na nossa genealogia, na nossa nação, na nossa árvore familiar, seja quebrado, destruído pelo sangue poderoso, curador, libertador de Jesus Cristo. Teu sangue cura, todos juntos. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, amor. Teu sangue tem Teu poder. sangue tem poder para curar. Isso, todos juntos. Teu sangue cura, Senhor. teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Nesse momento, presta atenção nisso que o Senhor está colocando no meu coração neste momento. Muitas pessoas que estavam com problema de coluna, você estava com um peso sobre as suas costas. O Senhor está curando a tua coluna agora desta opressão que estava sobre você. Você percebe que neste momento está saindo um peso das suas costas. Você está se emocionando neste momento. Você sabe que com você que eu estou falando. Realmente você está sentindo um peso saindo das suas costas neste momento. Algumas pessoas estão sentindo náuseas. Algumas pessoas estão sentindo dor de estômago. Algumas pessoas sentiram tontura, estão sentindo tontura neste momento. Meu irmão, o sangue de Jesus está te visitando neste momento. O Senhor está libertando pessoas que estão com muita dificuldade para dormir. Você tem tido muito pesadelos com serpentes, cobras, com escorpiões, animais te perseguindo, pessoas armadas te perseguindo. O Senhor está te libertando neste momento. E você dá glória a Deus por tudo isso. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, toda a tristeza que estava em você, todo abatimento, todo pânico, todo medo do coronavírus. O mal estava te oprimindo, As más notícias estavam te oprimindo. E você foi fixando os teus olhos nas más notícias. E sem que você percebesse, a sua mente está contaminada
Eu invoco o sangue de Jesus sobre a sua psique, sobre as suas emoções, sobre o seu cérebro, sobre os seus cerebelos. Todos os anéis da sua mente, o seu cérebro, seja lavado, banhado, purificado com o sangue de Jesus. Todo pensamento compulsivo, toda obsessão diabólica, tudo aquilo que estava oprimindo a tua mente, caia por terra agora pelo sangue poderoso. Levanta os teus profetas, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta as tuas sentinelas, Jesus. Pela intercessão da Virgem Imaculada. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, quem como Deus. E neste momento, nós vamos fazer, encerrando este momento de oração, um grande clamor ao Espírito Santo de Deus, ao Paráclito, advogado, consolador, sopro do Altíssimo. Me chamava muito a atenção enquanto o Elvis pregava, nos formava através da palavra de Deus. A palavra de hoje nos dizia que nós não podemos ter medo, que nós temos que ser ousados. E nós queremos pedir de modo especial nesta noite a parresia, a ousadia do Espírito. Profeta, anuncia o amor de Jesus. Profeta, anuncia a salvação. Profeta, anuncia tempo de graça, anuncia conversão, anuncia mudança de vida, anuncia que é tempo do derramamento do Espírito Santo, é tempo de resgatar o batismo do Espírito Santo, é tempo de resgatar a cultura de Pentecostes. Profeta, anuncia nos quatro cantos que o Senhor voltará, que o Senhor nos ama, que o Senhor derramou o seu sangue na cruz, que o Senhor está vivo, que o Senhor não abandonou aquela pessoa. Eu digo para você, o Senhor não abandonou você, profeta. Sentinela, vem Espírito Santo, vem parado, vem consolador, vem santificador, vem hóspede da nossa alma, vem incendiar, vem sacudir os quatro cantos desta nação brasileira. Vem levantar os pregadores desta nação, vem levantar profetas desta nação, vem levantar sentinelas desta nação, Espírito Santo. Iralá, iralá, iralá. E você vai rezar em línguas, na linguagem do Espírito, na linguagem do Espírito. Força, força, é o cântico da libertação, é o cântico da libertação do avivamento, do reavivamento, é o cântico da libertação, é o cântico do avivamento, do reavivamento. Caia por terra toda tristeza, caia por terra todo medo, caia por terra toda angústia. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Cantando todos juntos para encerrar esse momento. Sopra, Espírito de Deus. Sobre o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre nós, sobre nós. E por ver sinais da manifestação do teu poder. Manifestação do teu poder. Pois quem quer, a glória do Senhor. Glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus, poderoso Deus. E libera a função
poderoso Deus. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. A tua igreja, cada pregador, sobre seu ex-coordenador estadual, sobre Ana Paula, sobre Elvis, sobre cada pregador, sobre cada servo, vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia para encerrar todos juntos. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Vem Espírito Santo sobre esta nação brasileira, sobre toda a igreja católica, apostólica, romana, que toda a igreja seja fecundada por esta corrente da graça, que o poder do Espírito Santo fecunde toda a igreja, levando os teus sacerdotes, levando os teus bispos, levando a tua igreja, a tua nação, os teus pregadores, levando um povo santo cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, meu irmão. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. O amor de Nossa Senhora, levanta a tua cabeça. Seja sentinela, seja profeta do Altíssimo. Ana Paula, é com você. Que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode deixar o Cristiano junto, se ele puder ficar junto conosco, antes de nós encerrarmos essa live. E no momento da oração, peço desculpas pela emoção, mas foi muito claro a visualização que o Senhor me dava. Era de um anjo e ele tinha asas enormes, era muito linda as asas dele, e era uma multidão de pregadores, e o Senhor colocava que eram profetas, e esse anjo, ele colocava labaredas de fogo na boca de cada profeta. E era muito lindo de ver, porque ele ia um por um, ia colocando as labaredas na boca de cada profeta. Então, que no final dessa live, eu convido a você, aonde você está agora, tome posse desta graça, tome posse que o Senhor te fez profetas, que você, a palavra não é sua, a palavra é de Deus, é Deus que fala através de nós. Meu irmão, que aonde você for, que aonde o Senhor plantar você, aonde o Senhor... Uma coisa eu aprendi durante esse tempo, não somos nós que levamos Jesus. Jesus que nos leva nas situações. Jesus que nos leva nos lugares, para que ele possa falar naquela situação, naquela realidade, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Então,
que no final dessa live nós possamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor porque o Senhor vem curando o nosso coração, porque durante essas sextas-feiras o Senhor está nos colocando de pé, o Senhor está nos dando mãos e voz, postura de profeta. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelas curas que os nossos olhos não conseguem ver, mas estão sendo concretizados na nossa alma. Que o Senhor vem cada dia, cada sexta-feira, nos moldando, nos dando forma novamente, para que nós possamos ser usados como instrumentos eficazes nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por todo o ensinamento, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos educa a sermos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue que cura, que sela em nós todas as maravilhas e todas as bênçãos que nós precisamos para estar preparados para ir aonde o Senhor nos levar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigada. Cristiano, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, pela intercessão de São Padre Pio. Nossa Senhora, cubra a tua casa. Cubra esses meus irmãos que estão aí no fundo, que eu não sei o nome, mas que Nossa Senhora cubra vocês também, a família de vocês, que venha selando a vida de vocês, a partir de agora, que vocês sejam cercados pela proteção de Maria, que ela, quando estamos debaixo dela, nenhum mal chega. Então, que vocês estejam debaixo do manto de Nossa Senhora. Também consagro o Elvis, que ele também seja ele, a Helena, que é a filha dele, toda a esposa também seja acariciado, protegido pela intercessão de Maria, ao Valdemar, né, também, que Nossa Senhora venha abençoando, meu irmão, você. Ele está por trás dos bastidores, a gente não vê, você não vê ele, mas ele está aqui atrás, cuidando de cada detalhe, para que essa live, para que esta graça chegue na sua casa, e não só na sua casa, no seu coração. Então, que Maria também cubra o seu casamento, o seu ministério, a sua vida profissional, que as suas necessidades também sejam acariciadas pela Virgem Maria. Que ela proteja o estado do Mato Grosso do Sul, que ela proteja todos nós que acreditamos que nós temos uma advogada. E ela não falha. Essa advogada não falha, ela não perde nenhuma causa. Todas as causas é ganhas, porque ela está perto da graça. E quando ela pede, o filho atende. Então, encerramos essa noite com essa confiança, com essa alegria que nós temos essa advogada, que ela está conosco e que a nossa causa está ganha. Que o final da sua semana seja acariciada pela graça de Deus, cuidada pela graça de Deus, que você consiga perceber o cuidado de Deus com você em cada detalhe. Sexta-feira que vem, nós temos o Cristiano com a sua equipe, mais uma sexta com a graça de Deus junto conosco. E nós também teremos o Serginho, que faz parte também da equipe estadual do Ministério de Pregação junto com o Leandro. Ele vai estar fazendo a quarto encontro conosco. E você não pode ficar de fora. Então, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar nas pessoas. Nossa, meu irmão não assistiu, não teve a oportunidade de assistir, compartilhe esse vídeo para que essa graça não fique só para você. Chegue em todos os pregadores do nosso estado. Pela intercessão de Maria, encerramos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pela intercessão de Maria, ela nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristiano, Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem. Irmãos lá do fundo, Deus abençoe. Até sexta-feira que vem. Valdemar, querido, fica com Deus, viu? Deus te abençoe. Até sexta, meu povo. Tamo junto.